nome do módulo é Métodos de Diagnóstico Precoce, Rastreio, no Cancro. Módulo 9. Conteúdo de diapositivos, módulos. Resultados do módulo. Objetivo do módulo. O impacto do diagnóstico precoce na saúde de cada indivíduo e população. Tipos específicos de cancro para os quais existem métodos de rastreio eficazes. O risco de desenvolver um cancro específico e o acesso aos meios de prevenção existentes. Referências. No final do módulo, os doentes e as suas famílias fica a saber o que é o rastreio e a sua importância na redução das doenças e mortes oncárias. Os métodos de rastreio de certos cancros como o cancro da mama, o cancro do colo do útero, o cancro coloretal, o cancro da próstata, o cancro do pulmão e o cancro da pele. Quais são os fatores de risco para o cancro, o que significa a prevenção e como pode ser feito? O módulo visa fornecer, em particular, informações úteis sobre o impacto do diagnóstico precoce na saúde de cada indivíduo e população. Sítios específicos para o cancro para os quais existem métodos de rastreio eficazes. O risco de desenvolver um cancro específico e de aceder aos meios de prevenção existentes. O impacto do diagnóstico precoce sobre a saúde de cada indivíduo e população. O rastreio é o método pelo qual uma pessoa é investigada para detectar a presença da doença nas fases iniciais quando pode ser curada. Os métodos de investigação podem ser testes médicos tais como análises ao sangue ou outros produtos biológicos, por exemplo, fezes, ou investigações de imagem. O papel do teste de rastreio do cancro é reduzir a doença e a morte causada pelo cancro, porque os cancros diagnosticados nas fases iniciais são muitas vezes mais fáceis de tratar, com taxas de sucesso mais elevadas do que os cancros na fase avançada. É geralmente recomendado iniciar testes de rastreio do cancro apenas quando o risco de cancro é alto o suficiente para garantir um possível sobrediagnóstico e sobretratamento. Tipos específicos de cancro para os quais existem métodos de rastreio eficazes. Cancro da mama. Na União Europeia, (UE), o cancro da mama é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres. O método de rastreio do cancro da mama é a mamografia digital. A mamografia é um raio-x da mama que pode detectar cancro da mama até 2 anos antes do tumor ser sentido pelo paciente ou médico. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda o rastreio da mamografia para a população feminina com idades compreendidas entre os 50 e os 69 anos porque nesta faixa etária existe um risco acrescido de desenvolver cancro da mama. Recomenda-se rastreio a cada 2 anos. De acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde Pública do nosso país, o rastreio do cancro da mama é realizado para a população feminina entre os 40 e os 69 anos. Na última década, em todos os países da UE, a taxa de sobrevivência a 5 anos melhorou, em média, de 79% para 83%. Tipos específicos de cancro para os quais existem métodos de rastreio eficazes. Cancro do colo do útero. O cancro do colo do útero é o 4º cancro mais comum nas mulheres em todo o mundo, e os países menos desenvolvidos da Europa Oriental ainda enfrentam verdadeiros desafios relacionados com o grande número de casos e o seu diagnóstico tardio. O cancro do colo do útero é o único cancro ginecologista evitável. O cancro do colo do útero é causado por certos tipos de vírus do papiloma humano, HPV. O teste de rastreio do cancro do colo do útero é conhecido como o teste Babs-Papanicolau, HPV, sendo recomendado de 2 em 2 anos para mulheres entre 21 e 29 anos e 3 anos após o início da vida sexual. Segundo os dados da Direção-Geral de Saúde Pública do nosso país, o objetivo alcançado é o rastreio com base na população que começa aos 30 anos e termina aos 65 anos para as mulheres 30 e 65 anos incluídos. O teste de HPV ou Pap-esfregaço é repetido de 5 em 5 anos. O rastreio deve ser interrompido em mulheres com 65 anos com os 2 últimos testes negativos de HPV ou Pap-esfregaço. As amostras para o teste Babs-Papanicolau são recolhidas durante uma consulta de rotina. Não é doloroso, não envolve uma intervenção agressiva ou invasiva, é fácil de colher e dura muito pouco. Este teste foi capaz de reduzir com sucesso a incidência de cancro do colo do útero em até 70%. Tipos específicos de cancro para os quais existem métodos de rastreio eficazes. Cancro coloretal. Existem vários métodos de rastreio disponíveis para o cancro coloretal. O exame de sangue oculto fecal, GFOBT,
ou teste imunoquímico fecal, FIT, são testes não invasivos à base de fezes que devem ser efetuados de 1 a 3 anos. A sigmoidoscopia flexível é o procedimento para examinar a parte final do intestino relacionada com o reto, chamado cólon sigmoide, usando um sigmoidoscópio. O procedimento não é doloroso, mas pode envolver algum desconforto e é recomendado para ser realizado uma vez a cada 5 anos. A colonoscopia é uma investigação através da qual o interior do intestino pode ser visto, usando um instrumento flexível fornecido com uma pequena câmara, chamada endoscópio. A colonoscopia total envolve o exame de todo o cólon e requer a semenção do paciente. Recomenda-se que seja realizado uma vez a cada 10 anos. A colonoscopia virtual, CTC, utiliza raios-x e um computador, tomografia computurizada ou ressonância magnética nuclear, para tornar imagens do interior do intestino grosso, cólon, e reto. Pode ser usado na detecção precoce de tumores cancerígenos ou lesões precancerosas no cólon ou reto e pólipos colorectais. Recomenda-se que seja realizado uma vez a cada 5 anos. A probabilidade de desenvolver cancro colorectal aumenta com a idade, pelo que os testes são indicados para adultos com idades compreendidas entre os 50 e os 75 anos. A detecção precoce do cancro do cólon garante a cura de mais de 80 a 90% dos casos. Tipos específicos de cancro para os quais existem métodos de rastreio eficazes. Cancro coloretal. De acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde Pública do nosso país, o objetivo possível é o rastreio populacional que começa aos 50 anos e termina aos 70 anos para todos os homens e mulheres, serão incluídos 50 e 70 anos. O exame de sangue oculto é repetido de 2 em 2 anos com métodos de convite a desenvolver, e a colonoscopia é repetida a cada 10 anos. O rastreio deve ser interrompido em homens e mulheres com 70 anos que tenham análises negativas ao sangue oculto nas 2 últimas fezes. Tipos específicos de cancro para os quais existem métodos de rastreio eficazes. Cancro da próstata. O cancro da próstata é a segunda forma mais comum de cancro nos homens em todo o mundo. O método de rastreio para o cancro da próstata é o teste de PSA, que se refere ao antigênio específico da próstata, uma proteína produzida exclusivamente pela próstata. Este teste mede o nível de PSA no sangue. O diagnóstico do cancro da próstata pode ser confirmado, após uma biópsia, tomando tecido da próstata. O risco de cancro da próstata aumenta com a idade, os testes são recomendados anualmente em homens com mais de 50 anos. No entanto, a opinião e a evidência dos especialistas são muitas vezes controversas no que diz respeito ao valor do rastreio do cancro da próstata. A investigação sugeriu que, embora o rastreio de PSA possa reduzir a taxa de mortalidade em 20%, muitos pacientes podem ser sobrecarregados, o que reduz desnecessariamente a sua qualidade de vida. Tipos específicos de cancro para os quais existem métodos de rastreio eficazes. Cancro do pulmão. O cancro do pulmão continua a ser um dos cancros mais mortíferos do mundo, apesar de uma redução significativa do tabagismo entre a população. Nos últimos anos, não houve recomendações claras de rastreio do cancro do pulmão. No entanto, o rastreio com tomografia computurizada de baixa dose, LDCT, CT de baixa dose, resultou numa mortalidade substancialmente menor do cancro do pulmão do que a falta de rastreio em indivíduos de alto risco, como os fumadores pesados. Até agora, os encargos financeiros, os elevados custos envolvidos num programa anual de rastreio de LDCT, são a principal razão pela qual atrasou a implementação desta estratégia nos países europeus. Tipos específicos de cancro para os quais existem métodos de rastreio eficazes. Cancro de pele C. O cancro da pele é o crescimento anormal das células dérmicas. Geralmente aparece em áreas da pele expostas à luz solar, rosto, pescoço, mãos e braços, mas pode ocorrer em qualquer lugar do corpo, incluindo áreas que não estão expostas aos raios ultravioleta. Para o rastreio do cancro da pele, um método que provou ser eficaz é a dermatoscopia, uma investigação não invasiva e indolor. O dermatoscópio é um pequeno microscópio portátil que detecta o padrão de pigmentação da lesão, tamanho, forma ou textura. A teledermatologia é a avaliação de lesões cutâneas usando imagens e fotografias dermoscópicas e é também uma técnica eficaz. A microscopia de reflexão confocal é uma técnica de imagem não invasiva que permite ao especialista realizar uma biópsia virtual da pele. O melanoma não tem uma incidência muito alta, mas é um dos tipos mais agressivos de cancro da pele. Se for apanhado nos estágios iniciais, o melanoma pode ser 95% curável.
Tipos específicos de cancro para os quais existem métodos de rastreio eficazes. Cancro de pele C. O rastreio do cancro da pele é recomendado para todos os homens e mulheres a partir dos 18 anos. A presença no dermatologista é obrigatória se notar uma mudança na pele ou se tiver alterações como aumento, muda de forma, especialmente de se tornar irregular, muda de cor, escurece ou tem mais tons, torna-se assimétrico, as duas metades não são iguais, começa a comer ou a magoá-lo, sangramento ou crosta, aparece inflamado, o risco de desenvolver um cancro específico e o acesso aos meios de prevenção existentes. A nível mundial, o consumo de tabaco é um dos fatores de risco mais importantes para a mortalidade por cancro. Sabe-se que mais de 50 dos 7.000 produtos químicos do tabaco causam cancro. O seu uso pode causar cancro dos pulmões, vias respiratórias, pâncreas, estômago, rins, bexiga ou colo do útero. O tabagismo passivo também pode causar cancro do pulmão em adultos que não fumam. Fumar sem fumo ou tabaco aquecido dos cigarros eletrônicos é também um fator de risco para o cancro oral, esofágico e pancreático. O consumo crônico de álcool é considerado um fator de risco para o cancro da cavidade oral, faringe, laringe, esôfago, fígado, colo retal e mama. O risco de cancro aumenta com a quantidade de álcool consumida. O risco de desenvolver um cancro específico e o acesso aos meios de prevenção existentes. Os agentes infecciosos são considerados um outro fator de risco para o cancro. A maioria deles são causados por infecções com vírus Epstein-Barr, Helicobacter pylori, vírus do papiloma humano, hepatite B e C. No que diz respeito ao fator de risco de cancro, existem duas categorias principais: fator de risco evitável e não evitável. Os fatores de risco evitáveis são álcool, tabaco, dieta, obesidade, radiação, luz solar, agentes infecciosos, substâncias cancerígenas, inflamação crônica, hormonas, imunossupressão. Na segunda categoria incluímos idade, sexo e fatores genéticos. O risco de desenvolver um cancro específico e o acesso aos meios de prevenção existentes. A prevenção é qualquer atividade ou ação que vise manter a saúde, reduzir a doença e a morte causada por uma determinada condição. Quase 50% de todos os cancros poderiam ser prevenidos. Os programas nacionais devem sensibilizar, reduzir os fatores de risco de cancro, melhorar a educação para a saúde e garantir que as pessoas possam adotar um estilo de vida saudável. Hoje em dia, as vacinas estão disponíveis para a prevenção do vírus da hepatite B e de alguns tipos de HPV, vírus do papiloma humano, que podem reduzir o risco de cancros do fígado e do colo do útero. Limitar a exposição a fatores de risco evitáveis reduz o risco de desenvolver certos tipos de cancro. A dieta e um estilo de vida saudável são uma abordagem importante na prevenção do cancro. A redução do risco através da dieta implica ganhar e manter um peso normal, aumentando o consumo de frutas, legumes e alimentos feitos a partir de grãos integrais. O excesso de peso é um fator de risco conhecido para o cancro gastrointestinal, o cancro da mama e o cancro endometrial. Parte de um estilo de vida saudável é a atividade física regular, o que reduz consideravelmente o risco de cancro.